Justiça ou perseguição? O caso Moraes versus Bolsonaro. O palco está montado. De um lado, o ministro Alexandre de Moraes, figura central do Supremo Tribunal Federal. Do outro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado por diversos casos. A trama se adensa quando Moraes nega o pedido de Bolsonaro para suspender audiências cruciais. A pergunta ecoa: justiça sendo feita ou perseguição política em ação? A negativa de Moraes inflama o debate sobre a imparcialidade do STF e o poder concentrado em suas mãos. Acusações de perseguição política se misturam a defesas veementes da justiça agindo com rigor. O caso coloca em xeque a relação entre o judiciário e o executivo, reacendendo a chama da polarização política no Brasil. O pedido de Bolsonaro para suspender as audiências, prontamente negado por Moraes, levanta suspeitas e divide opiniões. Para uns, a decisão demonstra a imparcialidade do STF, que age com rigor e isenção, sem se curvar a pressões políticas. Para outros, a negativa é vista como um ato de perseguição, uma manobra para prejudicar o ex-presidente e alimentar a narrativa de perseguição política. A defesa de Bolsonaro argumenta que a negativa impede o direito de defesa plena e justa, alegando falta de tempo hábil para analisar documentos e preparar a defesa. Do outro lado, críticos argumentam que a manobra visa apenas protelar o andamento do processo e evitar que a justiça siga seu curso. Afinal, justiça adiada é justiça negada. O caso Moraes versus Bolsonaro reacende o debate sobre os limites do poder do STF. Criticado por alguns como um Supremo Tribunal Imperial, acusado de extrapolar suas funções e interferir em outras esferas de poder. Seus defensores o enxergam como o último bastião da democracia, garantindo o Estado de Direito em um país marcado por crises políticas. A concentração de poder nas mãos de poucos ministros é vista com apreensão por uns, que temem o uso político da justiça e a erosão da democracia. Por outro lado, a atuação firme do STF é elogiada por aqueles que veem na corte a última linha de defesa contra ataques à democracia e ao Estado de Direito. No cerne do caso, a sombra das milícias digitais paira sobre o processo, levantando questionamentos sobre a atuação obscura desses grupos e seu impacto na política brasileira. A defesa de Bolsonaro alega falta de acesso a documentos e informações cruciais, dificultando a elaboração de uma defesa justa e completa. A falta de transparência no acesso aos documentos alimenta teorias conspiratórias e aumenta a desconfiança em relação ao processo. A sociedade clama por mais transparência, por um processo justo e imparcial, onde a verdade prevaleça e a justiça seja feita, seja qual for o resultado. Seção 5. O papel da mídia, entre a informação e a opinião pública. A mídia, como não poderia deixar de ser, desempenha um papel crucial nesse embate. De um lado, a cobertura jornalística busca informar a população sobre os desdobramentos do caso, apresentando diferentes perspectivas e análises. De outro, a polarização política se reflete na imprensa, com veículos alinhados a diferentes espectros ideológicos. Enquanto alguns veículos são acusados de defender o ex-presidente e alimentar a narrativa de perseguição política, outros são criticados por demonizarem Bolsonaro e celebrarem a atuação do STF. Cabe ao cidadão, bombardeado por informações e desinformação, filtrar o que lê e buscar fontes confiáveis para formar sua própria opinião. Section 6. A sociedade se manifesta. Reações e contrapontos. Nas ruas e nas redes sociais, a sociedade se manifesta, dividida entre apoiadores de Bolsonaro e defensores da atuação do STF. Manifestações a favor e contra a decisão de Moraes tomam conta do país, com cada lado defendendo suas convicções com paixão e fervor.
O caso coloca em evidência a profunda polarização que assola o Brasil, com dois lados antagônicos que parecem incapazes de dialogar e encontrar pontos em comum. O debate acirrado e a falta de consenso ameaçam a democracia e a estabilidade do país. Section 7. Em busca de respostas, o delicado equilíbrio entre justiça e política. O caso Moraes versus Bolsonaro transcende a esfera jurídica e adentra o campo da política, evidenciando a complexa relação entre os poderes e a busca por um equilíbrio que garanta a democracia e o Estado de Direito. A pergunta que fica é: como garantir a justiça sem ferir a democracia? A resposta, como em muitos casos complexos, não é simples ou fácil de encontrar. Exige diálogo, tolerância e respeito às instituições democráticas, mesmo quando discordamos de suas decisões. O futuro do Brasil depende da capacidade de superar a polarização e construir um futuro mais justo e democrático para todos. Section 8. O futuro da democracia. Desafios e perspectivas. O caso Moraes versus Bolsonaro serve como um alerta para a fragilidade da democracia brasileira. A polarização política, a desconfiança nas instituições e o discurso de ódio representam sérias ameaças ao Estado de Direito. Cabe à sociedade civil e às lideranças políticas trabalharem juntas para fortalecer a democracia. É preciso combater a desinformação, promover o diálogo e garantir o respeito às diferenças para que o Brasil possa superar os desafios e construir um futuro mais justo, democrático e próspero para todos. Section 9. Conclusão. Um chamado à reflexão. O embate entre Moraes e Bolsonaro é apenas um capítulo da complexa realidade brasileira. A busca por justiça e a luta contra a impunidade são tarefas árduas que exigem vigilância constante e participação ativa de toda a sociedade. Cabe a cada um de nós refletir sobre o papel que desempenhamos na construção de um Brasil mais justo e democrático. Que este caso sirva como um chamado à reflexão sobre a importância da democracia, do diálogo e do respeito às instituições para a construção de um futuro mais justo e promissor para todos os brasileiros.